A gente começa essa edição com os dados atualizados da Covid-19 em Minas Gerais. Esses números são do boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. O total de casos confirmados é de 231.878. Já os recuperados até hoje são 196.180 casos. O número de mortes registradas em Minas é de 5.708 casos. Essa semana, o sul de Minas teve uma redução de 6% no número de casos do coronavírus em relação à semana passada. Mas a região registrou um aumento no número de mortes. A região ultrapassou a marca de 500 mortes pela doença e chegou a quase 20 mil casos. 6 meses depois da contaminação, mesmo curada, a Giovana ainda sente as consequências do coronavírus. Estou fazendo um acompanhamento através do otorrino, porque os meus nervos, do meu nariz também foram muito acometidos e eu perdi, na época do Covid, 100% o olfato e o paladar, e o meu olfato não voltou. O meu paladar, digamos que hoje voltou em torno aí de uns 80%, Ainda estou em processo de recuperação. Os pais dela, já idosos, vivem em Pouso Alegre e também foram contaminados. Nós não sabemos como eles pegaram ou de quem, Foi através de um comércio, talvez numa padaria ou no mercado ou num posto de gasolina, enfim, não se sabe. Mas os dois pegaram juntos e desenvolveram os sintomas moderados, Eu cuidei, Foi bom porque eu já tinha tido, então eu fui cuidar deles. Eles moram num lugar de interior, então fui para lá, passei um mês com eles. A Giovana e a família dela estão entre os quase 20 mil contaminados pela Covid-19 do sul de Minas. A região alcançou esse número em pouco menos de 6 meses. Na primeira semana de abril foram registrados 11 casos, mas ainda não havia confirmação de mortes. No começo de junho já existia a confirmação de 1.269 casos e 41 mortes. No início de agosto, 11.090 casos e 289 mortes. Ontem, chegamos aos 19.739 casos, com 504 mortes. E o que todos esses dados têm a revelar sobre a doença aqui no sul de Minas é que a taxa de mortalidade do vírus por aqui é de 2,5%. Ou seja, de cada 100 pessoas contaminadas, pelo menos 2 morrem por Covid. E o que é preocupante é que, embora os números de casos confirmados venham se aproximando de uma estabilização, o número de mortes aqui na região não tem parado de subir. Nós não estamos reproduzindo o que acontece no estado de Minas como um todo. Nós temos indicativos de que houve um aumento, como a gente já falou, do número de mortes, número médio de mortes aqui no sul de Minas Gerais. O que vinha acontecendo, e se a gente olhar os dados agregados no todo da epidemia em Minas, a gente vê que a maior concentração dos casos estaria entre 30 e 39. Agora, o que a gente está observando é um maior número de casos, maior proporção no total de casos na faixa dos 40 aos 49 e 50 a 59. Se confirmada essa hipótese, a gente poderia estar explicando esse aumento maior das mortes, embora não esteja ocorrendo um aumento no número de casos novos. Para o professor de medicina, os números sugerem que na região os mais jovens podem estar levando a contaminação para os mais velhos, que são mais vulneráveis a quadros graves da doença. E aí, com a pressão compreensível das pessoas terem que garantir sua segurança econômica, nós podemos sim incorrer, como você observou, em alguns relaxamentos. Por isso, sempre é preciso lembrar que temos que manter as medidas de prevenção e preservar aqueles que são mais vulneráveis, porque a circulação do vírus, ela depende da medida de cuidado de cada um. Então, se ele está chegando nas pessoas mais vulneráveis, que elas próprias não estão se expondo, circulando, é porque familiares, amigos, podem estar levando para essas pessoas. Mais que números, as estatísticas do corona no sul de Minas mostram que o desafio aqui ainda é grande.
Isso vai depender das pessoas, né, da população, seguir as medidas de proteção, seguir as recomendações, né, de isolamento social, de higienização de mãos, do uso das máscaras. Então, se a população, né, não se conscientizar e não tomar essas medidas, a população como um todo, né, a tendência é que possa ainda continuar durante mais um tempo, né, esse aumento ainda dos casos observados aqui na região.